A paz do Senhor, seja bem-vindo a mais uma aula aqui do EBD em Foco. Eu me chamo Herberson e nesta aula eu vou ministrar a lição número 9, que tem como título Uma Visão Bíblica do Corpo. Nós estamos estudando a revista CPAD do terceiro trimestre do ano 2023 e agora, nesta lição, nós vamos falar um pouco sobre a cosmovisão bíblica do corpo, do ser humano como um todo, e a cosmovisão do mundo. Vamos apresentar duas visões diferentes. Em lições anteriores, nós já tocamos um pouco nesse assunto. Teve uma lição que a gente apresentou aí, um grito de muitas mulheres, que é meu corpo, minhas regras. E nós também apresentamos as consequências disso, porque as mulheres que falam isso, elas estão defendendo o aborto, dentre outras coisas. E agora, nessa lição, nós vamos falar do corpo, do ser humano como um todo, do homem. É uma lição que fala sobre antropologia, isso mesmo, antropologia bíblica. É o estudo do ser humano e vamos falar da importância aqui do corpo para a glorificação a Deus, que o nosso corpo também glorifica a Deus. Nós vamos falar sobre a natureza do ser humano, que é composto por corpo, alma e espírito. Isso é a visão chamada de tricotomia. E eu vou apresentar também aqui nesta aula a dicotomia e o monismo, que são outras interpretações. Uma afirma que alma e espírito é a mesma coisa, então tem o corpo, que é a parte material, e alma e espírito, que é a parte imaterial, e tem o monismo, que não faz essa distinção. O monismo vai dizer que corpo, alma e espírito é uma coisa só, o ser humano não pode ser dividido. Então eu vou apresentar essas visões aqui, com os versículos bíblicos. Isso é no primeiro tópico. No segundo tópico, a gente vai falar da visão bíblica do corpo, baseado na passagem de Coríntios, 1 Coríntios capítulo 6, que é a nossa leitura bíblica em classe. E no terceiro tópico, nós vamos falar sobre a visão secular do corpo, o que o mundo diz sobre o corpo. Então, eu convido você a assistir essa aula até o final. Vamos passar por cada tópico e subtópico desta lição, apresentando tudo em detalhes, para você que é professor da EBD e quer ministrar uma aula de excelência, você possa ter aí um conhecimento profundo da lição na íntegra. Então, convido você a assistir esse vídeo e também dar uma olhada na descrição deste vídeo, porque eu vou deixar alguns materiais para download. Você vai encontrar outros subsídios, conteúdo de apoio para você aprender mais sobre esse tema. Não esqueça de se inscrever no canal, curtir o vídeo e deixar também o seu comentário, isso ajuda aí o canal do YouTube, se você estiver assistindo no canal do YouTube. Se você estiver assistindo no nosso site ebedemfoco.com, aproveite para ver o conteúdo que tem no nosso site. Aí nós temos aí o slide em PowerPoint, que é este slide aqui que eu estou usando na aula, é 100% baseado na revista, com imagens de qualidade, pronto para ser usado, ou seja, você baixa, já usa na sua igreja. O slide que vai te ajudar muito a ministrar uma aula de excelência. Você vai ter muito mais tempo para preparar a sua aula, para estudar, para ministrar uma boa aula. Nós temos experiência com produção desse conteúdo, temos uma equipe qualificada que trabalha toda semana para colocar aí disponível subsídios em vídeo, áudio, PDF, slide em PowerPoint. Então, assim, se você entrar no site do EBD em Foco, você vai ver que nós temos um conteúdo que é totalmente gratuito, que são subsídios em vídeo, áudio e PDF, e nós temos o conteúdo pago da assinatura, que são os slides em PowerPoint, mas vários bônus que acompanham essa assinatura, como slides de escatologia, sermões em PDF, curso básico de teologia e cursos diversos, conteúdo completo para você se capacitar como professor da EBD e ministrar uma aula de excelência. Então acesse o nosso site ebdemfoco.com ou envie uma mensagem no nosso WhatsApp. Todas essas informações estão na descrição do vídeo. Bem, vamos para o texto áureo que diz assim: mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 13, parte B. Então a gente tem aqui um versículo muito importante que fala que o nosso corpo ele deve ser usado para glorificar a Deus. Ele é para o Senhor, é para adoração a Deus. E ali na cidade de Corinto as pessoas usavam o corpo para prostituição. Isso aqui era comum naquela época no mundo pecaminoso que Paulo estava vivendo ali, a igreja estava nessa cidade que estava fundada no pecado. Então Paulo vai apresentar aqui o ponto de vista divino com relação ao nosso corpo. Verdade prática, o corpo é o templo do Espírito Santo e por isso deve ser conservado em santificação até a volta de Cristo. Então o corpo é templo do Espírito Santo. Então, se você aceitou Jesus como Salvador, o Espírito Santo habita dentro de você. Deus está dentro de você. Então, você tem que santificar o seu corpo. Nós vamos falar sobre santificação na próxima lição. Vamos lá. Leitura bíblica em classe, 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 12 a 20.
Na descrição do vídeo tem um comentário do Hernando Dias Lopes dessa passagem, excelente o comentário. Deixei esse trecho aí desse comentário para você estudar e aprender mais sobre essa passagem. Vou avançar aqui para ganhar tempo no vídeo. Durante a aula a gente volta nessa passagem e explica alguns versículos. Introdução. Deus criou o ser humano para louvor da sua glória. 1 Coríntios 6:20. Em vista disso, ele espera do homem regenerado uma vida de santidade. Então, assim, se Deus criou o ser humano para que o ser humano o adorasse, para que o ser humano voltasse para ele, buscasse a ele, glorificasse a ele, então, assim, a ideia da regeneração é que nós possamos viver uma vida de santidade, ou seja, separado para Deus. O ser humano pecou, se afastou de Deus, mas através de Cristo ele foi regenerado. Sendo regenerado, é separado, santificado e agora vai louvar ao Senhor e adorar a Deus. Contudo, os conceitos secularistas propagam uma forma de vida independente dos preceitos divinos. O mundo secular vai querer ser independente de Deus. Então esse foi o pecado de Adão e Eva. Vocês vão ter o conhecimento do bem e do mal, ou seja, vocês não vão mais precisar de Deus. Então essa emancipação do ser humano, que o ser humano deseja de ser independente de Deus, fez com que ele se afundasse cada vez mais no pecado. E nós somos criados para adorar a Deus e depender 100% de Deus. Então a principal diferença do ímpio para o crente é essa. É que o ímpio quer ser independente de Deus e por isso ele se afunda cada vez mais no pecado. Enquanto o crente reconhece a sua fraqueza e se volta para Deus e sabe que ele não é nada se Deus não estiver com ele. Nesta lição, vamos estudar a criação do homem e as características do corpo humano nas Escrituras e correlacionar esse tema com a visão secular do corpo hoje. Então a ideia é apresentar aqui duas cosmovisões diferentes. A cosmovisão bíblica do corpo e a cosmovisão secular, ou seja, mundana do corpo. Fazer esse contraste. Se você prestou bastante atenção nas aulas anteriores, estamos fazendo isso o tempo todo. A gente apresenta a cosmovisão bíblica da família, do casamento, do sexo, e ao mesmo tempo a cosmovisão do mundo, dessas coisas. Isso foi falado em aulas anteriores. Então o tempo todo nós estamos fazendo esse contraste. Nossa finalidade é apresentar a visão bíblica do corpo, seu propósito e sua glorificação final. A gente vai apresentar aqui tudo dentro das Escrituras, que muitas pessoas vão dizer por aí que o corpo não é importante, que eu posso fazer o que quiser com ele. Mas não é isso que a Bíblia ensina. O corpo ele é importante sim. Nós vamos ressuscitar. Aqueles que estão vivos serão transformados no corpo glorioso, mas o corpo permanece. Então isso aqui vai acontecer na glorificação. Tópico 1, a criação do ser humano. 1.1, a origem da raça humana. O homem é o único ser vivo criado à imagem e semelhança de Deus. Vamos ler Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. A gente já leu esse versículo várias vezes em lições anteriores, reforçando aqui a criação do ser humano, a imagem e semelhança de Deus, criado diferente dos outros animais. Ao ser humano foi dada essa capacidade de domínio, de adoração, de reconhecimento do Criador. Então o ser humano ele foi criado diferente, ele teve uma criação superior, ele foi criado à imagem e semelhança de Deus, porque ele tem dentro de si essa percepção da moral, essa percepção de que há um Criador, que tem um Deus todo-poderoso. Então o ser humano ele compartilha com Deus de vários atributos. E quando a gente estuda a teologia sistemática, a gente vê que alguns atributos divinos são compartilhados com o ser humano. Então ele foi criado de uma maneira diferenciada. Por isso, nossa declaração de fé ensina que fomos criados por um ato sobrenatural, imediato e não por um processo evolutivo. Assim, o homem, Adão, foi formado do pó úmido da terra. Então, a visão mais aceita dentro das Escrituras é que o ser humano foi criado pronto, ele não passou por um processo de evolução. Não vou entrar em detalhes nesse debate aqui, porque tem por aí muitas visões acerca disso, alguns defendem uma evolução teísta, mas não é o caso aqui. A gente vai partir do princípio de que o homem foi criado por Deus ali do pó da terra, como está escrito na Bíblia.
Interessante notar que o uso do hebraico Adam denota nome próprio, no caso Adão, né? Mas também genérico, significando homens e humanidade, como está, por exemplo, em Isaías 31:3, parte A, porque os egípcios são homens e não Deus. Aqui a palavra homens também usada foi Adam. Então, Adam, nesse nome, né, significa Adão, nome próprio, mas também pode significar homens de maneira geral ou a humanidade, mostrando que Adão ele é o representante de toda a humanidade. Logo, Adão foi o primeiro homem a ser criado e Eva, a primeira mulher formada do corpo de Adão. Então a gente tem aqui a criação do homem e da mulher, que nós já enfatizamos isso nas aulas anteriores, né? Principalmente na aula anterior, mostramos que foi criado homem, mulher, macho e fêmea. Eles tiveram aí essa autorização divina para comandar tudo que foi criado. Então eles estão no comando da criação, estão coordenando, tomando de conta dessa criação. Deus deu essa ordem para o homem e mandou procriar, ou seja, vocês vão multiplicar, vocês vão ter muitos filhos. Além disso, homem e mulher são descritos como criaturas da terra, porém Deus soprou em seus narizes o fôlego da vida. Gênesis capítulo 2, versículo 7, parte B. Deixa bem claro que foi soprado o fôlego de vida. Ele não fez isso com os animais. O sopro de Deus foi a outorga do nosso espírito e isso nos distingue dos demais seres criados. Isso aqui é um pouco polêmico, principalmente o Champlin, no comentário dele, ele chega a dizer que a criação do homem e dos animais é meio que equivalente. A questão do sopro de vida no homem também aconteceu para os animais, né? Tanto o homem como os homens como os animais têm o fôlego de vida e tudo foi soprado por Deus. Eu acredito que sim, eu defendo essa ideia. Só que no ser humano foi colocado por Deus algo diferente. Aqui entra, por exemplo, a interpretação tricotomista, que diz que foi colocado no homem o espírito, que o espírito liga o homem a Deus. Quem não acredita na tricotomia simplesmente vai dizer que Deus, ao criar o ser humano, ele colocou no ser humano outras funções que não foi colocado nos animais. Então o ser humano é diferente dos animais não somente porque ele recebeu o Espírito e os animais não receberam o Espírito. Não é essa a interpretação. Eles vão dizer que simplesmente Deus colocou ali no ser humano essa capacidade de raciocinar, de dominar, de compartilhar com Deus vários atributos, dentre outras coisas. Então, assim, apesar de ser um tema que tem divergências teológicas, eu penso que não é tão importante assim a gente ficar debatendo isso. A gente vai avançar um pouco mais na aula aqui, mas é importante enfatizar que o ser humano ele foi criado de uma maneira diferenciada dos animais. Se foi a questão do fôlego, do espírito ou o que seja, né, não, assim que a gente não consegue bater o martelo e falar foi isso aqui, mas de fato, aquela passagem que diz que foi criado à imagem e semelhança de Deus, eu acho que é ali que está o ponto principal. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Então a nossa criação foi diferenciada, foi algo especial, diferente dos animais e que nos distingue completamente de outros seres vivos. 1.2, a constituição do ser humano. Nossa declaração de fé professa que a natureza humana consiste numa parte externa, o corpo ou a carne, chamada de homem exterior, e uma parte interna, denominada de homem interior, composta de espírito e alma, como está escrito em 1 Tessalonicenses 5:23. O mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, esta visão é a visão chamada de tricotomia, que defende a ideia de que o ser humano é composto por espírito, alma e corpo, corpo, alma e espírito. A ordem aqui não é importante. Mas nós temos que enfatizar que, apesar de ter essa divisão, o ser humano ele é integral. Ele só é ser humano se ele for corpo, alma e espírito. Não pode separar. Uma vez que nós acreditamos que pode acontecer essa separação na morte, no caso, na morte, a parte espiritual, o espírito e a alma se separam do corpo, a gente entende que isso é incompleto, ou seja, o ser humano ficou incompleto. Ele precisa voltar para o corpo para ele voltar a ser um ser humano integral. Por isso que nós defendemos a ressurreição do corpo. Então, o ser humano só é ser humano se for tudo junto, corpo, alma e espírito. Eu vou apresentar aqui a visão que está na revista, que é a tricotomia,
E depois eu vou apresentar um pouco da dicotomia e do monismo, mostrando alguns versículos bíblicos para que nós possamos questionar um pouco a tricotomia. Não é que eu queira discordar do escritor da revista, não é isso. Mas eu quero levantar alguns questionamentos, porque dentro da nossa revista, da nossa lição, não foi tratado as outras visões. Eu acho importante a gente falar delas. Essa constituição humana é denominada de tricotomia, isto é, 3 substâncias, espírito, alma e corpo. Exemplo dessa estrutura pode ser observada na pessoa de Cristo, Lucas 23:46. E clamando Jesus com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E havendo dito isso, expirou. O que essa passagem deixa bem claro é que o ser humano é composto de pelo menos 2 partes, uma parte material e uma parte espiritual. No caso aqui, Jesus entrega o espírito, que é a parte ali espiritual, uma parte que nós não conseguimos enxergar, enquanto o corpo a gente está enxergando, a parte do espírito a gente não está enxergando. A Bíblia de Estudo Pentecostal leciona que o nosso espírito é o componente pelo qual se tem comunhão com o Espírito de Deus. Então aqui, os defensores da tricotomia, que no caso aqui a revista vai fazer essa defesa, apresentam o espírito como essa parte do ser humano, esse componente que conecta o ser humano com Deus, conecta o homem com o Espírito de Deus. Então, esse seria o principal papel do espírito do homem. E a alma é definida pelos aspectos da mente, emoções e vontade. O corpo é a parte que volta ao pó e que, no caso do salvo, será transformado no dia da ressurreição. Então, a gente tem aqui espírito, que conecta o ser humano com Deus, a alma, que define os aspectos da mente, das emoções e da vontade, e o corpo, que é a parte material, e um dia vai ser transformado na ressurreição com um corpo glorioso. Então, essa seria a função de cada um. Porém, eu tenho alguns questionamentos a fazer aqui. Tá? Vamos lá. Quais são os versículos bíblicos que defendem isso aqui? Porque, assim, quando eu leio algum livro que defende a tricotomia, algum texto que ali a pessoa está defendendo a tricotomia, essa pessoa, no caso, pode ser um pastor renomado, uma pessoa comum, seja o que for, seleciona alguns versículos que realmente dizem aquilo que está defendendo. Então, assim, olha só, o Espírito faz isso, aqui está escrito o versículo. A alma faz isso, aqui está escrito esse outro versículo. Só que, ao analisar as Escrituras, a gente observa que, muitas vezes, e pode-se dizer que na maioria das vezes, os escritores bíblicos não fazem nenhuma distinção entre alma e espírito, simplesmente tratando alma e espírito como uma coisa só. E eu quero apresentar alguns versículos aqui. Vamos lá. Ó. Alma e espírito têm os mesmos sentimentos e funções. João 12:27 diz assim, ó, agora está angustiada a minha alma, a alma do grego, psique. Eu não vou ler todo o versículo, tá? Vou ler só o trecho que a gente vai estudar aqui, só para a gente analisar rapidinho, para não tomar também muito tempo aqui do conteúdo da revista. Agora, quando a gente vai para João 13:21, diz assim, ó, ditas essas coisas, angustiou-se Jesus em espírito. Aí do grego, pneumate. Então, assim, em João 12:27, a alma se angustiou. Em João 13:21, o espírito se angustiou. Então, eu vejo que João usa alma e espírito como equivalente, não como coisas diferentes e distintas. Então, assim, fica difícil eu ficar fazendo distinção de alma e espírito. Pelo menos essa é a minha visão. Vamos ver mais versículos? Ó, a minha alma, psique, engrandece ao Senhor, e o meu espírito, pneuma, se alegrou em Deus. Aí muitas pessoas falam assim, olha só, é diferente. Não, aqui é a mesma função. O nome disso é paralelismo, que é um recurso literário usado na poesia hebraica. Os salmos, o tempo todo, usam o paralelismo. E aqui nessa passagem a gente vê Maria expressando a alegria dela estar ali grávida do Salvador. Ela fala assim, a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus. É dizer a mesma coisa de duas maneiras diferentes. Alma e espírito busca Deus, ou seja, a sua parte imaterial. Então, na primeira parte usa psique, na segunda parte usa pneuma, mas são sinônimos, é a mesma coisa.
Eu já vi pastores renomados fazer distinção aqui de alma e espírito usando esse versículo, mas não faz o menor sentido. É um paralelismo, recurso literário da poesia hebraica. Atos 17:16. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. E para encerrar essa primeira parte, Atos 17:16, enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Ou seja, o espírito de Paulo se revoltava, tinha um sentimento de revolta. Então, a gente vê aqui a alma engrandecendo, o espírito se alegrando, o espírito se revoltando, a alma se angustiando, o espírito se angustiando. Ou seja, é tudo, né, usado de maneira equivalente. Quando a pessoa morre, a parte imaterial se separa do corpo, alma ou espírito. Gênesis 35:18. Porque ao sair-lhe a alma, porque morreu, deu-lhe o nome de Benoni. Agora vamos ver 1 Reis 17:21. E estendendo-se 3 vezes sobre o menino, clamou ao Senhor e disse: Ó Senhor meu Deus, rogo-te que faças a alma, nefesh, desse menino, tornar a entrar nele. Então a gente vê aqui a palavra nefesh, do hebraico, que é traduzido como alma, sendo usada para representar a parte imaterial do ser humano, que se separa do corpo na hora da morte. Mas a gente vê também em Lucas 23:46. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Então a gente tem aqui também o espírito se separando do corpo na hora da morte. Então, se fosse necessário, né, dizer que separa alma e espírito, acredito que teria os dois nesse versículo. Mas o escritor bíblico, ele usa alma em uma parte, espírito em outra parte, como equivalentes. Pelo menos é isso que eu consigo enxergar. Atos 7:59. E apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Por que Estevão não disse: recebe o meu espírito e minha alma? Aí ele diz simplesmente: recebe o meu espírito, ou seja, recebe a minha parte imaterial. Temos uma parte material, corpo, e outra imaterial, alma ou espírito. Isso está bem claro em Mateus 10:28. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Então Jesus deixa bem claro que tem a parte material e a imaterial. E ele chama a parte imaterial de alma aqui. Tiago 2:26 fala assim, porque assim como o corpo sem espírito é morto. Então Tiago também defende a ideia de que nós temos a parte material, que é o corpo, e a parte imaterial, que ele chama de espírito. Então, uma hora a Bíblia chama a parte imaterial de alma, outra hora chama de espírito. Ou seja, são equivalentes. A nossa parte imaterial pode se contaminar com o pecado, a alma ou o espírito. 1 Pedro 1:22. Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à vontade... Enfim, eu não vou terminar o versículo para a gente ganhar tempo. 2 Coríntios 7:1. Tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito. Olha só, em Pedro, a gente observa que a alma precisa ser purificada. Em Coríntios, a gente vê que o espírito precisa ser purificado. Então, eu vejo também, mais uma vez, o uso da palavra alma ou espírito como equivalente, não como duas coisas distintas. Essa visão ela é chamada de dicotomia. Defende a ideia de que alma e espírito é uma coisa só. Então, a tricotomia vai defender que são distintos, que é diferente. Porém, ao analisar as passagens bíblicas, eu não consigo ver algo que o espírito faz que a alma não faz. Então, se alma e espírito, nas passagens bíblicas como um todo, são equivalentes, eu suponho que os escritores bíblicos fazem o uso das duas palavras como uma coisa só, e não como duas coisas diferentes e distintas. Pelo menos eu acredito que essa visão é uma visão um pouco mais coerente com as escrituras. Tudo bem que o escritor da revista defende a tricotomia, a Assembleia de Deus defende a tricotomia oficialmente na declaração de fé, mas eu não vejo isso como uma doutrina fundamental para a salvação, ou que seja uma heresia a dicotomia ou a tricotomia. Vale ressaltar que tem uma outra visão que é chamada de monismo. O monismo defende a ideia de que corpo, alma e espírito é uma coisa só, que o ser humano não pode ser separado.
Os adventistas, por exemplo, eles são monistas, eles defendem a ideia, né, de que não existe uma alma que sai do corpo, mas que o ser humano é uma alma. Então eles vão pegar várias passagens bíblicas que vão defender a ideia de que o ser humano é uma alma. A gente defende a tricotomia ou a dicotomia, né, dizendo que o ser humano tem uma parte material e uma imaterial, porém a gente não pode cometer o erro de dizer que a parte material é menos importante e a imaterial é mais importante, superior, né, que o espírito é superior à carne. Não! O espírito não é superior ao corpo. Essa visão é uma visão grega, dualista, e dizia que o corpo é mal, que o corpo é a prisão da alma, como se ao morrer a alma se libertasse do corpo. Mas a gente não compartilha desse pensamento, dessa filosofia. Nós colocamos o ser humano como integral, como a parte material e a parte imaterial. Então precisa estar os dois juntos para ser um ser humano. A gente tem mais um versículo aqui, já tinha até esquecido desse, né? Porque assim, muitas pessoas vão dizer que somente o Espírito busca Deus. Mas está bem claro aqui no Salmo 25:1. A ti, Senhor, eleva a minha alma. E mais uma vez, Salmo 103:1. Bendize a minha alma ao Senhor. Então não faz sentido dizer que é só o Espírito que busca Deus, porque nós temos várias passagens que vão dizer que a alma também busca Deus. Então, alma e Espírito, mais uma vez, são equivalentes. Então, passando isso aí, a gente vai avançar aqui para o tópico 1.3, mas eu recomendo você dar uma lida no material que está na descrição do vídeo. Essa semana vai ter o vídeo de destaque que eu vou apresentar aí um pouco mais detalhado essa questão. É bem provável que a gente volta com vídeo de destaque no formato anterior que a gente mudou para o formato de podcast, e a gente está querendo voltar para o formato anterior. Depois eu explico o motivo disso, mas durante a semana a gente vai postar esse outro vídeo aí. Tópico 1.3 diz assim: queda e restauração humana. A Bíblia revela que todas as áreas de nosso ser foram afetadas pelo pecado. Romanos 7:20. Ora, se eu faço o que eu não quero, já não o faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho, então, esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo, porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Essa passagem ela é bem complexa, não é uma passagem fácil de explicar, mas aqui eu quero tirar simplesmente a ideia de que o ser humano ele está contaminado pelo pecado. Paulo fala o pecado que habita em mim. Então a queda contaminou o ser humano por completo, a gente chama isso de depravação total. Conforme a teologia sistemática, uma perspectiva pentecostal, embora constituído de 3 substâncias, se o ser humano for afetado em um elemento de sua constituição humana, ele será afetado inteiramente. Então não faz sentido dizer que o seu corpo pecou, mas a sua alma e o seu espírito não. Muita gente vai dizer isso, não, é só o corpo que peca, a alma e o espírito não pecam. Mas isso não faz sentido, porque o ser humano ele é integral. Então, se ele comete um pecado, ele se contaminou por completo. Então, não tem essa de contaminou uma parte e não contaminou outra. Nessa perspectiva, a vida espiritual não pode estar desassociada de seu corpo. 1 Coríntios 6:20. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo, no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então, aqui aqueles que dizem assim, Deus quer apenas o coração, basta você servir a Ele, tal, adorar Ele, que está tudo bem. Seu coração é que manda. Se o seu coração está voltado para Deus, pronto, você está salvo. Nós não compartilhamos dessa ideia, porque essa ideia, né, que diz que Deus só quer o coração, faz com que a pessoa viva uma vida de libertinagem, viva uma vida no pecado, na prostituição, na bebedeira. Por quê? Porque, segundo eles, o corpo pode fazer o que quiser, mas nós não acreditamos dessa forma. A gente acredita que o corpo é para glorificar a Deus, como está em 1 Coríntios 6:20. Desse modo, a conduta irrepreensível do cristão é requerida no espírito quanto na alma e no corpo. 1 Tessalonicenses 5:23. Então, está bem claro que o ser humano, de maneira integral, tem que buscar santidade diante de Deus. Isso quer dizer que a santificação deve atingir a parte material e imaterial do homem. Contudo, essa restauração somente é possível por meio do sangue de Cristo, pela ação do Espírito e pela palavra de Deus. Então, o ser humano só vai conseguir viver uma vida de santidade, primeiro se ele se converter, e depois se ele continuar se convertendo, porque a conversão vai ser algo contínuo. Aqui entra o processo de santificação, a gente vai falar na próxima aula, mas já adiantando aqui, o ser humano, de maneira completa, corpo e alma e espírito, ele tem que se entregar a Deus. Vamos para o tópico 2, a visão bíblica do corpo. 2.1, parte exterior do homem.
O termo corpo, do grego soma, normalmente identifica a parte exterior do ser humano. Mateus 10, 27 e 28. E não tem mais os que matam o corpo, e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Então, aqui a gente tem, bem claro que tem soma, que é o corpo, que é distinto da sua parte imaterial. No caso aqui, é chamado de alma. O termo carne, do grego sarx, quando se refere ao homem físico, inclui sua dimensão exterior. Olha só, Lucas 24, 39. Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Tocai-me e vede, pois um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Então Jesus está apresentando aqui, né, que ele tem carne aqui, sarx, no sentido de corpo físico mesmo. Então a palavra soma e a palavra sarx vão se referir a essa parte exterior, ao corpo físico. Então ambos os termos indicam a parte visível e material da natureza humana. O corpo é o invólucro da parte imaterial do ser humano. Ele envelhece e morre, ocasião em que a alma e espírito o deixam. Então a gente tem aqui a ideia de que o ser humano, ao morrer, se separa de alma e corpo. Então tem uma separação ali de alma e corpo, no caso alma e espírito deixa, na visão tricotomista, né? Alma e espírito deixa o corpo. Aqui a gente vai deixar bem claro que nós acreditamos nessa ideia dessa separação da alma e do corpo, no estado intermediário, porque nós temos várias passagens bíblicas que vão indicar isso aqui. A gente tem passagens em Apocalipse, a gente tem passagens nos Evangelhos, enfim, a gente tem passagens um pouco também no Antigo Testamento. O Antigo Testamento não é tão claro assim, mas nós temos algumas passagens no Antigo Testamento que indicam também a existência de um estado intermediário em que essa parte imaterial do ser humano espera a ressurreição do corpo. Então a gente vai esperar a ressurreição desse corpo em um local, como a gente vê ali na parábola do rico e do Lázaro, né, que é chamado de seio de Abraão, ou paraíso. A gente observa ali em Lucas 23, 46, quando Jesus está com o ladrão na cruz. Hoje estarás comigo no paraíso. Então a gente tem ali uma interpretação, a nossa interpretação é que de fato aquele ladrão, né, foi com Jesus ao paraíso. A parte imaterial daquele ladrão foi com Cristo ao paraíso. Então a gente chama isso de estado intermediário. Esse estado intermediário ele não é completo, ele não é pleno, daí a necessidade da ressurreição do corpo. A carne, corpo, geralmente é descrito no sentido negativo. Vamos lá, deixa eu explicar. Algumas vezes Paulo usa essa palavra sarx, mas para se referir à natureza pecaminosa do ser humano. Na minha carne não habita bem algum. Então, Paulo está se referindo aqui a essa natureza. Ele nasce com a natureza pecaminosa. Todos nós nascemos com essa natureza pecaminosa. Então, muitas vezes, essa mesma palavra é usada nesse sentido, nesse significado. Então, isso vai depender do contexto, tá? Entretanto, esse tom depreciativo diz respeito à natureza pecaminosa do homem, que não especificamente ao corpo físico. Então, os escritores bíblicos vão usar, às vezes, a palavra sarx, principalmente Paulo, né? Paulo vai usar sarx para se referir à natureza pecaminosa e não necessariamente ao corpo físico. Assim sendo, nossa declaração de fé rejeita a ideia de ser o corpo uma prisão da alma e do espírito, ou de ser inerentemente mal e insignificante. Então, como os gregos pensavam antigamente, e muitos defendem até hoje, que o corpo é a prisão da alma e ele não tem um significado, ou seja, ele é inútil. No dia que o ser humano morrer, o corpo volta ao pó e acabou, e ponto final. Não tem mais necessidade do corpo. É por isso que os gregos eles se escandalizavam com a doutrina da ressurreição. Quando Paulo pregava sobre a ressurreição ali para os gregos, para os gentios, Paulo pregou muito sobre isso, sobre esse tema para eles. Isso era escândalo para eles. Como assim? Ressurreição não faz sentido, porque na visão deles o corpo é mau, a matéria é má. Enfim, isso aí já era algo chamado de gnosticismo e uma doutrina que se desenvolveu um pouco depois ali da igreja primitiva. Mas vamos lá, voltando aqui para a nossa lição, tópico 2.2, templo do Espírito Santo. A Escritura declara que o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor. Então o corpo ele é importante. 1 Coríntios 6, 13, parte B. Ele é importante sim,
ele exerce um papel importante. Ele não é simplesmente a parte má que tem que morrer, que tem que voltar ao pó para libertar a parte boa que é a alma. Não é isso. O corpo ele é importante para a adoração a Deus. Então o nosso corpo não pode ser dado à prostituição. Isso significa que o corpo pertence ao Criador e a ele deve estar unido. 1 Coríntios 6,17. Mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo Espírito, ou seja, se você está com o Senhor, você está completamente com Ele, é o mesmo Espírito, você tem união com Ele, união plena. Nesse sentido, essa parte material do salvo deve ser santa e usada para glorificar a Deus. 1 Coríntios 6,20, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então, Paulo aqui, nessa passagem de Coríntios, está dizendo que você, na sua parte material e na sua parte imaterial, você tem que glorificar a Deus, porque você, por completo, pertence a Ele, aos quais pertencem a Deus. Então, quando nós cremos em Jesus como Salvador, nós devemos nos entregar por completo a Deus. Eu não pertenço mais a mim mesmo, mas eu pertenço a Deus. Eu tenho que pensar como Paulo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, porque eu tenho que me entregar por completo, corpo, alma e espírito, corpo e espírito. Não importa a sua visão, se você é dicotomista, tricotomista, monista, não interessa. Você tem que se entregar por completo a Deus. Em 1 Coríntios 6, lemos que os corpos dos salvos são metaforicamente membros do corpo de Cristo. 1 Coríntios 6,15. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Então, o nosso corpo é membro de Cristo, nós pertencemos a Cristo. Por isso, eles não devem praticar atos imorais. Vamos ler Romanos 6,13. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Então, a gente tem que entender que nós temos que nos apresentar em santidade diante de Deus no nosso corpo, nunca apresentar os nossos membros, ao pecado como instrumento de iniquidade, não, mas em santidade, como vivos dentre os mortos. A linguagem de Paulo é uma linguagem bem pesada. Imagina um monte de pessoas mortas e ali tem um vivo no meio dos mortos. É uma cena meio que de terror, né? É uma cena de terror. Há um monte de pessoa morta e você está ali, o único vivo. Porque o vivo é aquele que consegue se mexer, que consegue respirar, que consegue fazer alguma coisa. Quando tem vida, tem ação, tem atitude. Então, nós temos que apresentar o nosso corpo como membros a Deus, instrumento de justiça que faz a diferença nesse mundo. Esse mundo, as pessoas estão mortas espiritualmente e nós estamos vivos. Então, como vivos dentre os mortos, vamos nos apresentar diante de Deus. Assim, o cristão é exortado a não pecar contra o próprio corpo, pois um resgate de alto preço foi pago por Cristo, tornando o crente templo e morada do Espírito Santo. Portanto, como santuário, o corpo nunca deve ser profanado por impureza alguma. Então, assim, nós fomos redimidos. Um preço foi pago para a nossa redenção. Então a gente tem que valorizar essa redenção. Hoje o Espírito Santo habita dentro de nós. Então a gente tem que apresentar o nosso corpo em santidade diante de Deus. Viver em santidade, não viver em pecado. O nosso corpo não é para ser entregue ao pecado. Não. O nosso corpo é para glorificar a Deus. Nós glorificamos a Deus no corpo. 1 Coríntios 6,19. Ou não sabeis que o nosso corpo é templo do Espírito Santo e que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Ou seja, eu não sou de mim mesmo, mas eu pertenço a Deus. 2.3. Glorificado na ressurreição. A ressurreição de Cristo aniquilou o império da morte e garantiu a nossa ressurreição. 1 Coríntios 6,14. Ora, Deus que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Então, assim, a ressurreição de Cristo é uma garantia de que a nossa ressurreição também vai acontecer. Então, ele ressuscitou primeiro, as primícias. Cristo foi o primeiro a ressuscitar e ter um corpo glorioso. E nós também vamos ressuscitar e ter um corpo como o dele. É claro que nós não seremos Deus, como o próprio Cristo é Deus, mas nós vamos ressuscitar em um corpo glorioso.
Entre a morte e a ressurreição, há um estado intermediário, onde a parte imaterial do ser humano subsiste de modo consciente. Eu já falei um pouco do estado intermediário, não vou entrar muito em detalhes para não tomar muito tempo da aula, mas eu vou deixar na descrição do vídeo um material extra sobre isso. Nós temos um conteúdo sobre escatologia e temos uma aula somente sobre estado intermediário, tem slide em PowerPoint nessa aula. É claro que o slide vai estar disponível para assinante, mas eu vou deixar essa aula disponível para você. Contudo, o nosso corpo carnal não pode herdar o reino de Deus. 1 Coríntios 15:50. E agora digo isto, irmãos, que a carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. Então a gente vê aqui que Paulo está falando desse corpo corrompido, manchado pelo pecado. Ele tem que ser transformado. Tá? Não é que Deus criou algo ruim, não é que Deus, ao criar carne e sangue, criou o ser humano, fez algo ruim. Não é isso, mas porque foi manchado pelo pecado. 1 Tessalonicenses 4:16, 17. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo, com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Então essa passagem de Tessalonicenses deixa bem claro algo que nós já conhecemos, uma doutrina muito conhecida da igreja, né? Os vivos serão transformados em um corpo glorioso, e aqueles que morreram irão ressuscitar. Então, essa doutrina da ressurreição ela é muito importante, que fala da questão do ser humano integral. Ele só é ser humano se for corpo, alma e espírito, se for tudo junto. Tem que ser tudo junto. Não adianta colocar a separação da parte material e da parte imaterial como algo perfeito e bom. Não é. Só é perfeito quando junta tudo. Daí a importância da ressurreição. Nós cremos no ser humano integral. Na ressurreição, a parte material será reunida em um corpo incorruptível, glorificado, espiritual e imortal. Assim, a morte é o último inimigo a ser vencido. Nós vamos estar em um corpo imortal, um corpo incorruptível, um corpo glorificado. Nós passaremos a eternidade nesse corpo, ali no céu de glória. Certo? Então, vamos agora para o tópico 3, que diz a visão secular do corpo. Vamos apresentar aqui qual é a cosmovisão do mundo sobre o corpo. 3.1, hedonismo e narcisismo. Zelar e manter o corpo saudável é uma forma de glorificar a Deus. 1 Coríntios 6:20. Porque fostes comprados por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. A gente tem que zelar do nosso corpo. Não adianta você querer resolver problemas espirituais se você não se preocupa com a sua saúde, com a sua alimentação. Tem muitas pessoas que estão passando por problemas psicológicos, problemas em casa, problema no casamento, e muitas vezes precisa consultar um psicólogo, então procura o pastor para fazer um acompanhamento ali. Enfim, tem vários problemas. Só que essa pessoa, quando chega em casa, ela come besteira, ela não pratica atividade física, ela, sei lá, não sai para pegar um sol, entende? Então, assim, como que vai tratar algo espiritual se a pessoa está negligenciando o cuidado com o próprio corpo? Então, a gente tem que entender que o nosso corpo ele tem que ser cuidado. Você tem que se cuidar. Você tem que fazer uma atividade física, procurar ter uma alimentação saudável, você tem que, sei lá, cortar o cabelo, arrumar as unhas, arrumar a sobrancelha. Tem igrejas por aí que proíbem as mulheres de se cuidar. Diz que mulher não pode fazer sobrancelha, que mulher não pode fazer a unha, pintar a unha, que mulher não pode, sei lá, arrumar o cabelo, ir no salão. Eu acho isso um absurdo. É um absurdo. Não tem nada na Bíblia que proíbe isso. Na verdade, é muito pelo contrário. Você se cuidar, sabe? Cuidar da sua saúde, cuidar da sua beleza, do seu bem-estar, isso é bom. Isso ajuda você de maneira completa, plena. Não adianta você pensar somente na parte espiritual. Ah, não, porque eu vou buscar a Deus, orar, jejuar e não cuidar do seu corpo. Então a gente entende que a adoração a Deus ela tem que ser plena. Nós glorificamos a Deus no nosso corpo. Não devemos fazer por vaidade. E aí que entra os pecados que a gente vai comentar aqui. O exagero. O exagero é que vai trazer alguns pecados. Como está aqui no nosso conteúdo da lição, que diz assim, ó, contudo, em tempos pós-modernos de busca da felicidade, o hedonismo e o narcisismo são incutidos na sociedade. O que é hedonismo e o que é narcisismo? Vamos lá.
Com hedonismo, nos referimos ao estilo de vida em que a obtenção do prazer e a fuga do sofrimento são prioridades. Então aqui são aquelas pessoas que querem buscar o máximo de prazer para fugir dos problemas. Então tem pessoas que vão para a bebida, tem pessoas que vão para o sexo, tem pessoas que vão, sei lá, se mutilar, ou enfim, vão se entregar ao máximo ao prazer carnal para fugir dos problemas, fugir do sofrimento. Nesse aspecto, tudo é permitido, você faz o que você quiser. E com o narcisismo, aludimos ao amor excessivo que uma pessoa pode ter por si própria. A gente tem que amar a nós mesmos. Isso aí é um fato. A Bíblia deixa isso bem claro. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Significa que você deve se amar. Tem uma outra passagem de Efésios que Paulo fala, né, que ninguém odeia o seu próprio corpo. Então, enfim, você tem que se amar. Porém, isso levado ao extremo se torna, né, o que é chamado de narcisismo. De acordo com a mitologia grega, Narciso, ele, no caso, olhou para a água e ali viu a sua imagem, ele achou aquilo muito belo, ele ficou encantado com a própria imagem, né, e ali ele não saiu mais. Esse encantamento fez com que ele ficasse ali sem comer, sem beber, vários dias até que ele morreu olhando ali para a própria imagem. Ele vai definhar olhando para a própria imagem. Então esse é um mito, né, que é contado na mitologia grega, e aí daí vem esse nome narcisismo. Então é a pessoa que ama muito a própria imagem de maneira exagerada. Então, de acordo com essa abordagem, refere-se ao indivíduo que, de modo insensato, persegue o corpo ideal por meio da boa estética a qualquer custo e se porta com ostentação em busca da autorrealização e de ser admirado. Então aqui a gente tem um extremo, a gente tem algo levado ao extremo, que é esse cuidado que a pessoa tem com o corpo, de tal forma que a pessoa começa a adorar a si mesma. Então se submete a processos estéticos. Também não estou criticando aqui crentes que fazem algum procedimento estético. Não é o caso de você se cuidar, estar ali dentro de um certo limite que é permitido. Permitido assim, como eu digo, que é algo que você não está colocando em risco a própria saúde, você não está colocando em risco a própria questão financeira, porque a gente tem que entender, né, que apesar de que é importante você se cuidar, não vale a pena você prejudicar a sua família, prejudicar quem está ao seu redor para, né, fazer algum procedimento estético. A gente tem que ter consciência das coisas. A gente tem que entender, né, que Deus te ama como você é. Se não tiver como você fazer esse tipo de procedimento, está tudo bem. A questão toda é que pessoas levam isso ao extremo e vivem em função disso. A pessoa só é feliz se a sua estética estiver ali do jeito que ela imagina ser o ideal, o perfeito. Então, se a sua felicidade está num procedimento estético, você já não é salvo, porque, né, nós temos que ter a nossa felicidade em Cristo. Então, assim, a nossa alegria, a nossa felicidade tem que ser pautada em Cristo, não em um procedimento estético, não em questão de beleza, não em questão de cuidado excessivo com o corpo. Então, se você tem um cuidado excessivo com o corpo e você só é feliz através disso, pode ter algo errado aí. Então, a gente tem que, né, parar para pensar e ver a questão do equilíbrio aí. Em oposição a essa cultura, Paulo ensina: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Então, assim, eu tenho que ter muito cuidado. É lícito, tudo bem, é lícito. Mas convém? Até que ponto eu posso levar isso aqui? Então é algo que a gente precisa tratar dentro da igreja, tá bom? Meu papel aqui não é condenar ou fazer qualquer tipo de liberação, até mesmo que eu não tenho autoridade para isso, mas a gente tem que ter muito cuidado com esses exageros, entender que a nossa felicidade tem que estar em Cristo Jesus. 3.2, erotização e libertinagem. Ao formar o ser humano, Deus também criou sexualidade. Gênesis 1, 27 e 28, a gente já leu anteriormente. Eu só quero enfatizar aqui essa parte inicial aqui do versículo 28. E Deus os abençoou e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra. Então está bem claro aqui que o sexo foi criado antes da queda. Portanto, não se trata de algo impuro. O pecado não está no sexo, mas na perversão de seu propósito.
Então, assim, o sexo foi criado antes da queda, antes de Adão e Eva cometer qualquer tipo de erro e de pecado. Então, Deus já tinha colocado eles no jardim e falou: olha, vocês vão multiplicar, vocês vão ter filhos, vocês vão ter relações sexuais e vão ter filhos. É isso. Entende? Então, assim, o sexo em si não é impuro, não é pecado, mas a perversão do seu propósito. Nossa declaração de fé leciona que a relação sexual não é só para procriar, mas também para o prazer dentro dos limites do matrimônio e do uso natural do corpo. Hebreus 13:4. Venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula, porém, aos que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus os julgará. Então, assim, o sexo dentro do casamento, dentro do matrimônio, é bênção de Deus. Não é somente para a procriação, mas é para o prazer, é para que o casal consiga se sentir pleno, completo. Então, assim, sexo dentro do casamento tem que ter. Fora do casamento, sexo é pecado. Dentro do casamento, a falta dele é pecado. Todavia, em nossos dias, a erotização do corpo é explorada nas mídias, artes, músicas e literaturas. O objetivo é seduzir e estimular as práticas sexuais ilícitas. Infelizmente, hoje, na cultura mundana, tudo tem que ser voltado para o sexo. Então, uma propaganda na televisão tem que falar de sexo. Isso aqui é um problema geral, até mesmo as pessoas ímpias estão incomodadas com isso aqui. Eu vi uma reportagem no Fantástico de algumas cantoras, cantoras sertanejo, dentre outros estilos musicais, reclamando nesse sentido de que ao fazer um show ou cantar bem vestida, com uma roupa decente, não fazia sucesso. Tinha que vestir uma roupa indecente, tinha que fazer um ensaio sexual para aparecer na mídia. Então, assim, o mundo está preso nisso. Tá? Então, as próprias pessoas do mundo estão se incomodando com isso. Se a mulher que é uma artista, que tem alguma arte, e se ela não erotizar, ela não faz sucesso, ela não é vista, ela não aparece na mídia, ninguém contrata ela, ninguém chama ela para mostrar a arte dela. Infelizmente, isso tem acontecido. E o mundo tem alimentado isso cada vez mais. Então, assim, eles estão bebendo do próprio veneno, podemos dizer dessa forma. Então, a gente tem que ter muito cuidado com essa questão da erotização e evitar cortar isso de maneira geral, o mal pela raiz. Nós não participamos desse tipo de pensamento. Como resultado, a licenciosidade, isso é, a conduta sexual desregrada e imoral, prolifera assustadoramente. Então, assim, o mundo tem se corrompido e muitas pessoas têm defendido essa questão da erotização, e isso tem se espalhado e tem contaminado, inclusive, as crianças. Diante disso, o apóstolo Paulo adverte: todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Então, não vou me deixar dominar, porque isso é escravidão. É a escravidão do pecado. As pessoas estão aí dizendo que são livres, mas, na verdade, elas são escravas do pecado, porque elas não conseguem abandonar aquele comportamento. E é isso que a gente vai tratar aqui no tópico 3.3, liberdade e autonomia. A Bíblia atesta que o homem é dotado de livre-arbítrio. Está bem claro, Gênesis 2, 16 e 17. Isso indica autonomia para tomar as próprias decisões e se autogovernar. Somos livres, porém todos os nossos atos serão alvo do juízo divino. Eclesiastes 12, 14. Porque Deus há de trazer a juízo toda obra e até tudo o que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Então você é livre, faz o que você quiser, mas Deus vai cobrar isso de você. Não obstante, no atual cenário, ideias secularistas promovem a banalização do corpo. Então, diante do pecado que impera no mundo, estão promovendo a banalização do corpo, sendo contrário às escrituras, que diz que o corpo é para glorificar a Deus. Então, a partir do momento que o corpo é banalizado, o próprio ser humano perde o seu valor. Isso em prol de um grito de liberdade, colocar liberdade entre aspas, porque quando a pessoa vai por esse caminho, ela está se escravizando cada vez mais. O existencialismo ateu, por exemplo, afirma que para descobrir o sentido da vida, o homem deve usufruir de liberdade incondicional. Nesse aspecto, livre de qualquer moral divina, o indivíduo passa a exercer total controle sobre o corpo. Então, essa pessoa exerce o controle sobre o corpo
ela tem uma liberdade incondicional levada ao extremo. Então, essa liberdade incondicional, ela se torna uma escravidão. A pessoa, na verdade, fica presa nos seus pecados. Desse modo, seus adeptos atuam contra o corpo na legalização do aborto, da prostituição, das drogas, do suicídio assistido, dentre outros. Ou seja, vários outros pecados e crimes são cometidos a partir desse princípio de que a pessoa está ali no domínio do próprio corpo. Então, se a pessoa domina o próprio corpo, ela faz o que ela quiser com o corpo dela. Então, contrário a esse ativismo, o apóstolo Paulo assevera: não sabeis que não sois de vós mesmos? 1 Coríntios 6,19. Então, assim, você não pertence a você mesmo, você pertence a Deus. A sua parte material e sua parte imaterial pertencem a Deus. Amém? Chegamos na nossa conclusão, que diz assim: criado da terra, à imagem e semelhança divinas, o homem é constituído de 3 substâncias: espírito, alma e corpo. Essa aqui é a tricotomia que a gente falou agora há pouco, durante a aula. Dessa concepção, não podemos pecar com o corpo, sem afetar o espírito e a alma. O corpo é morada do espírito, que não habita em santuário impuro. Na vinda de Cristo, o corpo do santo será glorificado. Assim, o corpo não deve ser tratado como algo pejorativo. O princípio de cuidado e santidade do corpo deve ser observado pelos que pertencem a Deus. Então, assim, o corpo ele é importante, ele deve ser valorizado. Você não deve achar que o seu corpo é inútil, que ele volta para a terra, que ele não tem valor nenhum. Nada disso. O seu corpo é útil, o Espírito Santo habita dentro de você. Você deve cuidar do seu corpo e um dia, se você morrer antes de Jesus voltar, você vai ressuscitar em um corpo glorioso. E se você estiver vivo quando Jesus voltar, o seu corpo hoje mortal, corrupto, vai ser transformado em um corpo glorioso, incorruptível, realmente algo extraordinário. Mas o corpo ele é importante. O próprio Jesus encarnou e teve um corpo. Jesus ressuscitou no corpo e, de acordo com a maioria dos teólogos, ele continua no corpo. Ele continua sendo Deus homem por toda a eternidade. Então a encarnação foi algo para toda a eternidade. Cristo se encarnou para se identificar conosco, viveu por nós, morreu por nós, ressuscitou por nós e hoje ele continua intercedendo por nós. E tudo isso ele fez no corpo. Então a gente tem que valorizar o nosso corpo e glorificar a Deus. Amém? Então a gente chega aqui no final da aula, temos as perguntas para quem vai usar o slide na igreja. E você que é professor da EBD e já usou o slide, pode mandar uma foto para a gente, entre em contato conosco, estamos aqui à sua disposição para ajudar no que for necessário, reforçando o nosso conteúdo de assinatura, slide de adultos e jovens, vários bônus em slide de escatologia, sermões em PDF, curso básico de teologia e cursos diversos. Então acesse o nosso site ebedenfoco.com, porque na plataforma EBD em Foco você tem tudo o que precisa para ministrar uma aula de excelência na EBD. A paz do Senhor, até a próxima aula.